Então vamos iniciar. Eu aproveitei para colocar aqui nesse encontro algumas questões de pessoas que me perguntam, dúvidas frequentes de pessoas que fazem o curso de Reiki também, e eu espero que some de alguma forma. No geral, então, nós iremos falar sobre os manejos da energia espiritual e como o Reiki ele está dentro da energia também espiritual. Eu vou acabar falando sobre, claro que naturalmente. O Reiki, aqui só para quem ainda ou está iniciando ou ainda não tem essa junção do que é o Reiki, ele é, primeiramente, a soma do Rei, que é dito em várias filosofias sobre a energia espiritual, a energia cósmica, o fluido cósmico universal, como muitas vezes está na literatura espírita, e o Ki, como é chamado em outras civilizações também, como o prana, como o chi, é a energia pessoal de cada um. Então, aqui nessa foto, que é a foto Kirlian, para quem não sabe, depois dá uma pesquisada. Aqui a gente pode dizer que está retratando a energia Ki. Então, o Ki é o que dá vida a uma pessoa. Quando o corpo físico morre, esse sopro da vida, como falavam aos Vedas, ele é tirado da pessoa, então ele é transferido da energia física da pessoa, do corpo físico, dessa nossa casca, nosso veículo, e vai naturalmente para o corpo perispiritual da pessoa, o corpo astral da pessoa, e o corpo físico sai. Então, o que ele dá vitalidade, ele dá energia para a pessoa. E o que ele tem uma qualidade que é o resultado de tudo aquilo, segundo essas filosofias, do que nós pensamos, do que nós sentimos, das nossas ações. É como se fosse uma marca, uma tatuagem, só que é uma tatuagem, sabe aquelas tatuagens de chiclete? Eu não sei se na tua época tinha, que a gente comia o chiclete e vinha uma tatuagem. Aí você colocava aquela tatuagem e ela ficava ali durante, sei lá, uma semana, 3 dias ou um dia. Só que ela saía, você colocava outra conforme tava ali a tua vibe. Ah, hoje eu quero botar uma tatuagenzinha de Homem-Aranha, né? Então vai brincar de guerra. Hoje eu quero colocar da flor, porque hoje eu estou mais, né, fofinha, coisas assim. Então a mesma coisa é a energia aqui. Fica como se fosse uma tatuagem, conforme ali tá a nossa energia, mas aquilo muda conforme a gente vai agindo, a gente vai pensando, a gente vai escutando novas músicas, lendo. Então a gente está irritado, isso dá uma mudança ali de vibração e isso vai caindo para as nossas correntes sanguíneas. Então tem um livro que é Mãos de Luz da Bárbara Embrênio, e nesse livro ela fala um pouquinho desse mecanismo, como que a energia vem do espiritual e cai no nosso físico, no nosso corpo físico, que é a mesma coisa de que quando a gente vai aplicar Reiki em alguém ou em nós mesmos. Claro que tem várias explicações, nós podemos fazer uma explicação puramente no cognitivo, no mundo físico, no mundo energético, mas basicamente ela falava que essa energia ela cai para os chakras e dos chakras ela vai para as nossas glândulas e corrente sanguínea. Então a pessoa ela pode ficar naturalmente mais relaxada, mais tranquila, os níveis de cortisol, de adrenalina, ou seja, de estresse, de inflamação cai. Então esses são alguns benefícios aí que acaba caindo no nosso corpo físico, justamente porque o corpo físico ele está conectado com todos os nossos sistemas de energia, com o nosso sistema mental, emocional, e isso nós temos uma grande discussão dentro da própria filosofia. Se a alma ela tá com o corpo, se a alma não tá com o corpo, o que une a alma do corpo, isso tá dentro da filosofia também. Então é uma coisa que eu não vou discutir muito aqui, tá? Então, qual a diferença? Ficou muito juntinho aqui do passe e do reiki. Essa, na verdade, é uma diferença que muitas das pessoas elas já sabem. O passe, ele utiliza em tese muito mais do que de cada pessoa. E o reiki é uma canalização e uma transmissão de uma energia, que é a mistura da energia que está em tudo, no todo,
e a energia da própria pessoa. Tanto que dentro do Reiki tem um símbolo muito conhecido e importante para nós reikianos, que é o bambu. Por quê? Porque ele é uma grande analogia. Antigamente, eles usavam o bambu para ser como se fosse um elo entre o rio e onde vai chegar ali a água. Então, o bambu, ele transmitia o rio, a água. Então, dentro do Reiki, nós falamos que o reikiano é como se ele fosse o bambu. Ele é um canal desse rio que vai chegar até a pessoa que ele vai aplicar o reiki ou a ele mesmo. Então, esse filtro aí, esse canal, tem que estar bom. Se tiver cheio de sujeira dentro desse bambu aí, na analogia que vai transportar água, a água que passar por ali vai chegar ao seu destino final sujo. Eu não gosto de usar esse sujo, mas é uma forma didática aí pra gente entender. Se tiver muitas pedras, a água não vai conseguir passar. Então é a mesma coisa, tá? Dentro do passe, em teoria, como a gente conhece aí dentro do escrito, da literatura, por exemplo, espírita, ele é uma passagem do fluido da pessoa para o outro fluido de uma outra pessoa. E em contexto mediúnico, o mentor ele vai estar com a pessoa ali. Esse mentor ele vai utilizar da energia do encarnado. Esse encarnado e saber médium vai passar essa energia que também está sendo emanada para ele, para a pessoa. Então, o que as pessoas falam em teoria? O passe, ele desgastaria mais da pessoa, porque a pessoa vai estar gastando do ki dela e o reiki não. Só que não necessariamente isso é 100% verdade, porque às vezes quando a pessoa está passando reiki, ela tá ali sozinha. E a depender se ela não tá trabalhando esse psiquismo, ela pode gastar muito mais energia do que uma pessoa que às vezes está fazendo um passe, mas está com um mentor, que às vezes recarrega a energia dela. Então isso a gente vai ver que depende muito, mas em teoria essa é a diferença, certo? Do reiki, do passe, bem simples, bem básico, mas qualquer coisa. Fala aqui também o que você acha ou as dúvidas que você pode ter. Uma questão que é muito importante quando a gente vai falar de reiki ou de passe é a absorção da energia, principalmente para quem é médium, tá? Porque quando você vai aplicar o reiki em alguém, ou claro, o passe, o jorei e outros tipos de energia, você vai estar fundindo a sua aura, o seu campo, com o campo da pessoa. Então, o exemplo que eu gosto de dar é como se fosse assim: essa pessoa aqui, ela tá com a energia bem baixinha, como se fosse de energia, se fosse botar um cálculo. E essa pessoa aqui, ela tá com 9 de energia. E ela vai fundir, vai aplicar o reiki nessa pessoa, ou passe. É natural a natureza das auras que fique mediano. Então, esse com 5 e esse com 5, esse com 6, esse com 4, para que as duas energias possam estar ali meio que equilibradas. Então, um naturalmente vai ganhar energia e o outro vai perder. E nisso, muitas pessoas relatam para mim de que vão aplicar a energia em outra pessoa e acabam sentindo o que a pessoa estava sentindo. Então, eu fui aplicar energia ou eu fui limpar o campo energético de uma pessoa que estava com dor de cabeça e eu fiquei com dor de cabeça. Então a pessoa ela precisa perceber como que isso está acontecendo, se isso é simplesmente algo psíquico, simplesmente, né? Algo psíquico, se isso é emocional, se isso é energético, se isso é físico. Então, nós estamos em um ambiente muito barulhento, a pessoa estava com dor de cabeça, eu fiquei com dor de cabeça. Às vezes pode ser por causa do ambiente, tá calor, a gente fica com dor de cabeça, normal. Mas pode ser também por questões psíquicas da energia da pessoa. Então, isso é uma coisa que tem que estar sempre em mente. E quem tem esse estado de absorção maior, de esponja, como o pessoal fala, tem que estar sempre se cuidando mais. Então, vai aplicar reiki na pessoa,
tem que meditar, tem que cuidar mais da sua energia. Eu vou falar sobre isso também aqui, como cuidar mais da energia, porque você vai acabar estando mais suscetível. Quando a gente faz, por exemplo, uma iniciação de reiki, vira reikiano, a gente acaba expandindo muito mais o nosso campo, então isso faz com que nós atraímos mais energia. Só que a energia, ela não é seletiva, é como se fosse abrir um portão. Vai entrar ali energias não tão boas e vai entrar energia boas. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que selecionar ambientes, músicas, vibrações, para a gente acabar absorvendo muito mais energias, digamos assim, positivas do que negativas. Mas vai ter momentos que a gente vai passar por um lugar que tem muitas energias e a gente vai acabar absorvendo negativas. Faz parte. A vida é assim. Então a gente vai ter que estar sempre ali se cuidando mais. Uma coisa que eu gosto de falar também é assim: quando uma pessoa ela trabalha com encanação, ela vai ali, por exemplo, cuidar de uma torneira no esgoto, ela vai mexer. Aquilo ela pode abrir, ela pode limpar sem se sujar, mas em determinado momento aquilo pode estourar, ela vai se sujar. Ela vai ter que chegar em casa, tomar banho, trocar de roupa, lavar roupa. Às vezes só um banho não vai funcionar, ela vai ter que tomar outro banho, ela vai ter que botar perfume. Não vai dar um trabalho? Vai. Só que no momento que ela começou a trabalhar com encanação, ela vai ter que saber dos riscos. De repente, ela vai ter que levar uma roupa a mais para o trabalho, entende? Então, a mesma coisa quem for trabalhar com as energias, tá? Então, a gente tem que ter esses cuidados além reiki ou além outras energias que você vai aplicar na pessoa, outras técnicas, porque existe a interação da aura. A mesma coisa é a interação com os locais que você vai. Tem pessoas que falam assim: eu vou em tal ambiente, fico mal, passo mal. Então você vai ter que ter um certo cuidado aí, ter que trabalhar os seus campos, os seus canais, os seus centros de energia. E isso não é só de uma filosofia espiritual. Não é só o espiritismo que fala isso, não é só a Umbanda que fala isso, não é só o budismo que fala isso. Pode perceber que várias filosofias, elas falam de coisas parecidas, e é isso que a gente precisa fazer. Ao meu ver, a gente precisa comparar vários escritos, vários autores, porque senão a gente cai naquilo de acreditar qualquer coisa, de acreditar em qualquer besteira. E é claro que hoje em dia a espiritualidade, por exemplo, ela está muito voltada para o mercado. Foi criado um nicho, então tudo hoje acaba sendo curso. Só que muitas vezes, qual o cuidado que a gente tem que ter? As pessoas elas falam qualquer coisa e a gente pode estar suscetível a acreditar nessas coisas. Então é sempre importante a gente ter uma literatura comparada. Se várias filosofias em momentos diferentes da história, em contextos diferentes da história, falaram sobre uma energia, a energia que a gente chama, ela já foi chamada de Ki, ela já foi chamada de Shi, ela já foi chamada de Prana. Peraí, é então mais próximo de uma verdade. Então é sempre importante a gente estar fazendo esses estudos para a gente não cair ali em acreditar, né, em qualquer coisa e principalmente ver na gente. Como que você se sente quando aplica o reiki? Às vezes é muito mais importante você se conhecer na prática do que alguém falou para você. Então é o autoconhecimento que eu falo que quando a gente faz o curso de reiki ou outros cursos, a gente começa a ter um autoconhecimento também energético. Então a qualidade da energia ela depende da qualidade psíquica e física. Quando a gente já tá cansado, tá? Passou por um dia estressado, trabalhou o dia inteiro, a gente vai querer aplicar o reiki na outra pessoa, a qualidade da nossa energia, ela vai passar pelo nosso sistema, pelos nossos chakras, por exemplo, o nosso chakra da mão. Então, por mais que seja o reiki, que tenha o rei empregado, a energia do fluido cósmico universal vai passar por a gente. Então, o nosso canal ele precisa estar bom. Pode fazer ali um teste, você vai passar o reiki para uma pessoa no dia que você tá bem, que você tá tranquilo, que você tá um pouquinho ali mais equilibrado, a pessoa vai sentir um bem-estar muito maior do que no dia que você tá virado, que você não tá muito bem. Pode fazer esse teste, até em você mesmo.
Você para, você vai se auto-aplicar reiki. Quando você respira, você silencia, ou você faz uma meditação antes, aquilo ali flui muito mais, você se sente muito melhor do que você chega, faz assim com a mão, aplica o reiki, às vezes você não vai sentir nada, né? Agora vamos falar um pouquinho nessa introdução a manejos de energia espiritual, a manejos ao reiki, sobre os bloqueios, possíveis bloqueios de energia. Uma das coisas que a gente escuta é uma vez reikiano, sempre reikiano. O que acontece? Quando a gente fala de mediunidade, de sistemas de energias, de animismo, a gente vai falar de uma sensibilidade. Então, quando a gente começa a trabalhar, quem aí trabalha com a mediunidade, trabalha em algum centro, seja centro espiritualista ou centro de umbanda, qualquer outro tipo de centro, no início você não percebe algumas coisas e depois, conforme você vai se sutilizando, conforme você vai percebendo, você vai começando a ver, a perceber, a sentir coisas que talvez antes você não sentia. É a mesma coisa assim, quando a gente tá em grandes cidades, é bem mais comum que a gente acabe se dessensibilizando. Então, a gente às vezes vê uma criança chorando, a gente tem uma sensibilidade. Agora, se você trabalhar em um lugar que tá 24 horas por dia, várias crianças chorando, o que acontece? Acontece que a gente vai se dessensibilizando aos poucos. É uma coisa natural do ser humano. A filosofia também fala sobre isso. Muitas vezes isso faz um papel positivo e muitas vezes esse faz um papel que a gente vai ter que se sensibilizar novamente. Isso acontece com as nossas energias também. Às vezes a gente tá com muita energia, trabalha em local como hospital, como delegacia, como. E aí o nosso campo acaba se bloqueando para nos proteger. Quando a gente começa a fazer um trabalho de reiki, quando a gente começa a trabalhar com a mediunidade, a gente tende a sutilizar esse canal de novo. E no início, ou a gente vai perceber alguns bloqueios, ou a gente vai ver que a gente recebe tudo, que a gente está mais sensível. Por quê? Porque isso atinge o nosso emocional. E a gente acaba reprimindo muito, tanto o nosso emocional, a nossa sombra, como a gente fala também muito hoje, ou na espiritualidade, ou quem estuda, por exemplo, a psicologia junguiana, a gente reprime, mas a gente reprime também o espiritual. Tudo que não é alimentado fisicamente, como o lado acadêmico, o lado científico, o lado de pensar, pode perceber o lado moral, que ele vai sendo reprimido. E quando a gente mexe com isso, olha para debaixo do tapete, isso emerge. Então, a gente vai perceber, às vezes, um emocional mais presente. Tem pessoas que fazem iniciação de reiki e falam: eu fiquei mais sensível, eu tô mais enjoado, aconteceram muitas coisas, parece que o meu emocional tá vindo para fora, eu tô me sentindo mais irritado. Gabi, não deveria ser o oposto? Eu não deveria estar mais equilibrado, já que eu fiz, agora eu sou reikiano? Não necessariamente. E isso é bom, porque como é que a gente vai entrar, por exemplo, em um equilíbrio, que a gente muitas vezes tanto busca? Primeiro, para estar num equilíbrio, a gente precisa, se a gente estava muito apático, pô, a apatia não é o equilíbrio, então vai vir para fora todos esses sentimentos, ou de muita raiva, de muita solidão, pra gente equilibrar. Isso faz sentido para ti? Para mim, vai muito por esse lado. Então, é por isso, tá, que muitas vezes a gente vai de um extremo para o outro. Ou a gente bloqueia durante um tempo, ou a gente absorve tudo, tá? Então, muitas pessoas falam assim: Gabi, logo que eu comecei, tem dois casos, logo que eu comecei a aplicar reiki, eu não sentia nada, mas aí eu prestava atenção e aí comecei a ver com o tempo que minha mão começou a esquentar, que eu comecei a sentir mais arrepios, que eu comecei a sentir mais um bem-estar. Então, você tá dessensibilizando. E há pessoas que é o contrário, que falam assim: Gabi, no início eu sentia muito, agora eu tô sentindo menos. A sua energia, ela tá se adaptando, certo? Bom, a capacidade de enviar energia
é independente da moralidade de cada um. Porém, a moralidade e a ética de cada um conduzem a energia de quem envia. Isso nós falamos agora há pouco. Então, virar reikiano, trabalhar com energia, trabalhar com a mediunidade não torna ninguém mais ético. Não torna. Eu comecei a estudar sobre espiritualidade. Você só por causa disso vai ser mais ético? Vai ser mais moral? Não. Agora, o que você faz, ele precisa trabalhar para a sua ética. Então, quanto mais você trabalha com a sua energia, quanto mais você fica ético, quanto mais você fica coerente com aquilo, com as suas atitudes relacionadas com o que você sente, você pensa, melhor é a sua capacidade de captar energia e de transmitir energia. Mas não necessariamente só porque você está captando e transmitindo que você vai ser mais ético, entende? Então, é um fato de que quanto mais você envia reiki, você procura ficar mais calmo, você procura cuidar mais de si, é bem provável que o seu chakra, por exemplo, cardíaco, que os seus outros centros vão se harmonizando e você transmita uma energia melhor. Mas, né, transmitir a energia não vai fazer com que os seus centros melhore, né, o resto melhore. Então, novamente, ninguém é melhor por captar e transmitir energia, porém transmite e capta melhor conforme cada um progride em si. Então, como que a gente pode fazer para intensificar uma energia? Dentro do Reiki, principalmente ali no nível 1, a gente percebe que a captação de energia e a transmissão ela acontece muito mais pelas mãos. Então, muitas pessoas até sutilmente, intuitivamente, colocam as mãos, muitas vezes, quando elas querem se transmitir energia, quando elas querem enviar energia. Pode perceber que em muitas religiões, até religiões que não falam sobre enviar energia claramente, elas fazem energia sim. Então lá na Bahia tem muito o derrama, Senhor, derrama, quando a gente vai cantar parabéns. Então olha só a energia, você tá derramando, você tá enviando. Então inconscientemente, às vezes a gente fala de enviar energia com a mão, de se enviar energia com a mão. Então dentro do Reiki a gente usa muito mais as mãos. Quando a gente vai em um centro espírita, em um centro de Umbanda, a gente vê que o mentor ou a pessoa que está ali, ela vai sempre trabalhando com as mãos. Porém, há outras formas de enviar energia, com o olhar, com o sopro, com chocalhos, como se usa muitas vezes dentro do xamanismo. Os indígenas, eles utilizam muito, muitas vezes, o chocalho, o cachimbo, sabe? Então, às vezes, plantas, ervas, a própria cachoeira, existem várias formas de transmitir e captar a energia. Mas no Reiki a gente usa principalmente as mãos. Então, quando a gente quer intensificar a energia nas mãos, a gente pode, por exemplo, fazer uma meditação. Dentro do Reiki existe chamada meditação gacho, que é você faz esse mudra com as suas mãos, que é a mesma quando a gente vai orar, fazer uma oração, e você vai em silêncio, respira, inspira, como se fosse uma meditação comum, só que colocando a energia nas suas mãos. Você vai colocando foco na palma das suas mãos e você aos poucos vai trazendo mais energia e vai intensificando naturalmente esse chakra das mãos. Porém, tem outras formas. Pode perceber que depois de um exercício físico, depois de uma meditação, depois de uma respiração consciente ou ritmada, você fica com muito mais energia. Pode fazer uma diferença. Ficar uma semana sem fazer exercício, sem meditar, sem fazer alongamento, sem fazer nada. Você vai ficar o pó. Você vai ficar exausto, vai ficar exausta. Agora vai fazer uma meditação, vai caminhar, vai fazer qualquer exercício, vai movimentar o seu ki. Inspira, expira. Tudo que vai movimentar o seu corpo, o seu campo, a sua energia, isso deixa mais fluido
não deixa mais fluido? Então, dessa forma, você também intensifica a sua forma de captar e transmitir energia, né? Depois de principalmente correr durante bastante tempo, as minhas mãos, não sei se com você isso acontece, elas ficam assim, se, sabe, comichando, assim, com muita energia acumulada. Quando você faz uma respiração, seja Ruaf, que é a respiração ovariana, alquimia feminina, seja aquela respiração de renascimento, seja os pranayamas dentro do yoga, pode perceber que o seu cérebro ele hiperoxigena a ponto de às vezes as suas mãos, elas você não conseguir controlar as suas mãos, você ficar com algumas partes do corpo vibrando. Então, isso é quando circula a sua energia. Quando a gente também vai fazer, sabe o que? Acupuntura. E aí eles colocam em cada ponto ali o estímulo com a agulha, vou chamar de agulha aqui, né? Isso também faz circular melhor o seu sistema de energia. Quando você recebe uma massagem, shiatsu, quando você faz auriculoterapia, tudo isso faz a sua energia se movimentar. E aí você capta melhor e você transmite melhor a energia. Entoação de mantra, a mesma coisa. Tem um mantra que eu aqui em casa faço com meu companheiro, Cláudio, que é o Soham. Gente, só de parar e fazer o Soham, horas um faz e o outro fica em silêncio, depois o outro faz e o outro fica em silêncio. Isso traz uma renovação de energia muito intensa, tá? Então, tudo isso pode fazer com que você também melhore a sua captação de energia. Tem um vídeo aqui no canal só sobre corpos de energia, eu vou deixar aqui no card para você ver depois, caso você não viu e caso você se interesse também. Só que aqui eu venho falar rapidinho. Os nossos chakras, dentro da literatura oriental, tá? Principalmente, outras também, fora o chakra coronário que nos conecta com a fonte ou com o rei, com a energia paterna, com a energia do cosmos, e fora o nosso chakra básico, ou primeiro chakra, que a gente capta a energia telúrica, a energia da Terra, todos os outros eles têm emanação para frente e para trás, tá? Então a gente capta na frente e capta atrás, capta e transmite. E nós temos os chakras secundários. Então esse chakra, por exemplo, base, ele é o primeiro. Só que ele está conectado com outros secundários que estão nos pés, nos joelhos e assim por diante. Então, o que as pessoas chamam de plexo solar, tá? Ele é o chakra umbilical. Por que não é plexo? Porque plexo é algo físico. O plexo, ele é o quê? Eles são vários nervinhos. Então, não é correto chamar de plexo, mas o plexo, que é algo físico, se nós estamos falando que os corpos estão conectados, então o plexo, que é algo físico, naturalmente está conectado a algo que é mais sutil, que é energético, ou seja, um chakra. Show? Então, a gente se conecta com o chakra coronário e capta a energia do cosmos, e a gente capta a energia da Mãe Terra. Quando esses dois centros estão equilibrados, a gente capta melhor, a gente transmite melhor novamente a energia do Reiki. Por quê? Porque ela é feita principalmente no nosso chakra cardíaco. Por que isso? O nosso chakra cardíaco, ele está conectado com os nossos chakras secundários das mãos. Então, sai do coração, passa pelos braços e sai nas mãos. Então, quando a gente quer transformar melhor a nossa energia que sai das mãos, a gente trabalha o nosso chakra cardíaco, que é a união da energia de cima e da energia de baixo, e também dos polos masculino e feminino, yin e yang, da nossa sombra e da nossa luz, certo? Então aqui é uma outra forma de trazer, né, e de
mostrar que nós temos a energia que vem do céu e vem da terra. Dentro do Reiki nós temos também alguns exercícios ali que a gente capta a energia de cima e vai até a terra e vai fazendo aí essa movimentação de energia também para fluir muito mais os nossos centros cardíacos, assim como o centro Águia Chakra, chakra da coroa e todos os outros campos de energia, tá? Uma outra coisa para a gente comentar aqui nesse manejo de energia, nessa introdução, é de que o reiki e outras técnicas não torna ninguém iluminado, isso é óbvio, mas o que isso significa, tá? Todos nós temos, a depender da filosofia, instinto, sombra, nós temos os nossos impulsos. Nós temos impulsos de comer, impulsos de procriar, nós temos impulsos, às vezes, de bater no outro, nós temos vários impulsos que socialmente ou não foi bem aceito ou já foi um pouco mais sublimado. Então, a raiva que nós temos, às vezes nós sublimamos, nós enviamos ela, ao invés de bater em alguém, a gente faz um exercício, a gente faz uma leitura, então nós vamos aprendendo a, digamos que, refinar os nossos impulsos. E quando a gente trabalha com o reiki, com a energia, a gente não necessariamente consegue refinar isso mais do que as pessoas que não trabalham com reiki, não trabalham com as energias. Isso é algo importante de falar. Porém, nós podemos usar dessas energias que nós usamos, que é aplicar o reiki, trabalhar com a mediunidade, trabalhar com os mentores, para qualificar esses impulsos, qualificar de uma forma mais criativa. Então, nós estamos com raiva, nós podemos pegar essa energia reiki, inspirar e expirar, colocando energia nos pés, colocando energia para ação. Isso é uma forma de sublimar a nossa raiva. Mas uma pessoa que não trabalha com reiki, não trabalha com as energias, ela pode sublimar de uma outra forma. Então, nós não nos tornamos pessoas mais conscientes só por causa do reiki, por exemplo, mas isso nos ajuda, sim, conforme nós vamos trabalhando com a técnica, a nos conhecer mais, a sublimar mais as nossas energias, que muitas vezes não são tão aplicáveis dentro da sociedade. Isso é importante da gente falar. E tanto o reiki quanto o passe, eles não substituem outros tratamentos, mas muitas vezes eles podem alavancar muito mais uma harmonia do que outros tratamentos. Então, o reiki, muitas vezes, ele pode ir na causa de uma desarmonia, porém, ele não necessariamente vai substituir. Então, a terapia, por exemplo, que a gente faz psíquica, a terapia, ela não vai ser substituída muitas vezes com uma aplicação de reiki. Só que às vezes, uma pessoa aplicou o reiki em mim, eu comecei a ter um equilíbrio emocional, eu comecei a buscar mais um sentido de vida, eu comecei a ficar melhor comigo mesma, me sentir melhor com a natureza, me sentir melhor com as pessoas. Às vezes a gente tenta elaborar isso em uma terapia, legal, mas tem coisas que uma não substitui a outra. E dentro dos sistemas, seja sistema de reiki, seja qualquer outro sistema, pode perceber que nós sempre temos símbolos. Dentro da psicologia junguiana, tudo basicamente se transforma, se percebe e se explica a partir dos símbolos. Então, para Jung, tudo são símbolos. A mãe é um símbolo, a comida é um símbolo, a água é um símbolo, a raiva é um símbolo, a religião é um símbolo, a ciência é um símbolo, a internet é um símbolo. Tudo é um símbolo e esses símbolos eles vão estar conectados, seja com trauma, seja com uma memória. Dentro também do sistema de Reiki,
ou de outras filosofias, às vezes budista, evangélica, sempre vai ter um símbolo. Até mesmo nas religiões que não têm imagens, não tem santos, não tem divindades, tem um símbolo. A oração é um símbolo. O canto, ele é um símbolo. Então, o símbolo, ele evoca algo. Existem símbolos naturais, então o sol, ele é um símbolo natural. O ar, ele é um símbolo natural e nós fazemos correspondências. Nós fazemos correspondências da água, às vezes com memória, com afetividade, com o alimento. Então nós vamos pegando esses símbolos naturais e nós vamos associando com sentimentos, com sensações. Então, até os símbolos naturais nos evocam algo. Os símbolos naturais estão presentes em mitologias, em várias outras simbologias. Então, o Deus ligado ao sol, a deusa ligado à a lua que se conecta conosco. Então, tem na astrologia, tem no tarô, tem nas mitologias gregas, germânicas. Sempre há uma conexão com os símbolos naturais e aos símbolos criados. Por exemplo, as letras do nosso alfabeto, eles foram símbolos criados. E esses símbolos criados, muitas vezes eles são canalizados dentro das filosofias espirituais, como por exemplo a cruz, foi um símbolo criado, que hoje esse símbolo da cruz vem carregado de muitos sentimentos para a gente, ou pelo menos nos faz associar com alguma coisa. O símbolo Yin Yang foi criado, mas evoca uma egrégora, evoca uma energia. Então, dentro do Reiki, nós temos símbolos criados e cada um desses símbolos, eles estão associados a uma divindade. Dentro do povo Yorubá, Yansan está conectada com raio. Então, nós sempre vamos ter um símbolo e uma divindade. Com o Reiki não é diferente. Nós temos, por exemplo, dentro do primeiro nível, o Shokurei. O Shokurei, ele é conectado com a divindade, dentre outros, Amaterasu, que é uma divindade feminina, que traz todas as suas virtudes que estão dentro desse símbolo Shokurei. Então, quando nós aplicamos Reiki e nós nos conectamos com símbolos, nós estamos nos conectando também com uma energia toda alimentada por um povo. E esses símbolos, por exemplo, dentro do Reiki, foram incrementados por Mikao Usui. Vários símbolos que Mikao colocou dentro do Reiki, ele tirou de outras filosofias ainda mais antigas, como, por exemplo, o Tao, né? A filosofia do Tao, a filosofia do budismo esotérico, ou então do shintoísmo. Então, são símbolos que estão sendo carregados há muitos e muitos, às vezes milênios, e chegam até nós para a gente usar, obviamente vai estar com muita energia acumulada. Agora, saindo um pouco do ocultismo, como que a gente pode explicar isso a partir, por exemplo, da psicologia? A psicologia junguiana, ela fala de que os símbolos que hoje nós vemos e sentimos algo a ver aquilo, emanamos algo ao ver aquilo, de que aquilo foi alimentada desde os primórdios por povos. Então, isso fica alimentado dentro do nosso inconsciente coletivo, a ponto de nós vermos uma cena e ficarmos tristes. Quando a gente fica triste, a gente acessou um símbolo da tristeza. A gente acessou um símbolo do desejo. Ah, eu vi alguém comendo. Eu fiquei com vontade de comer também. Então, a gente vai associando partes do nosso cérebro, a gente vai associando partes do nosso psiquismo com a energia. Então, o símbolo, ele evoca algo em nós. E nós alimentamos aquilo psiquicamente. Porém, dentro dessa filosofia do Reiki, as divindades alimentam símbolos que nós usamos quando a gente está precisando mais energia. Então a gente, por exemplo, vai aplicar o Reiki. A gente pode aplicar o Reiki sem símbolo nenhum. No momento que a gente se torna reikiano, a gente pode canalizar essa energia. Mas se a gente quer deixar ela ainda mais potente, a gente se conecta com símbolos que nos conectam à divindade, que nos conectam a egrégoras espirituais. Quando a gente vai fazer um passe dentro da Umbanda, não vem um mentor?
Às vezes esse mentor ele não tá ligado a uma egrégora, às vezes de Zé Pilintra, outras vezes uma egrégora de caboclo. Quando a gente está em outras religiões também não tem outros tipos de egrégoras, então é a mesma coisa com o símbolo. O símbolo dentro do reiki é como se ele fosse um portal que nos conecta a determinadas energias. Por isso que quando a gente vai aplicar reiki, a gente fala assim, eu quero aplicar um reiki mais voltado para o meu emocional. Então você pega o Sei-Reiki. Eu quero aplicar o reiki e quero me conectar, enviar amor, elaborar um trauma que eu tive. Então você se conecta com outro símbolo. Por isso nós usamos para cada ocasião um símbolo diferente. Então, nessa nossa introdução aqui, baseado a muitas dúvidas que pessoas me enviam, seja as pessoas que fazem reiki comigo, seja outras pessoas que às vezes me mandam dúvidas, eu gostaria de trazer então um resumo disso que nós falamos aqui, que, como eu disse, pode servir como uma introdução a quem às vezes se interessa por energia, se interessa no reiki, mas não sabe o que é, não sabe como que funciona. Então, todos nós possuímos uma energia. Então, a gente respira, a gente inspira, a gente come o alimento, esse alimento se transforma em energia no nosso corpo, a gente se movimenta, a gente tem energia. Então, todos nós temos capacidade de absorver e transmitir energia. Só que quando a gente é iniciado, por exemplo, com o reiki, quando a gente vai aplicar uma energia e tem às vezes um mentor junto, isso é aumentado e a gente ganha mais ferramentas para transmitir essa energia. A gente sabe o que está fazendo. Então, existem várias técnicas de captação de energia. Eu falei aqui muito mais do reiki. E quando a gente trabalha com energia, esse trabalho pode ser mediúnico ou não, como nós vimos. Então, a gente pode estar aplicando reiki ou passe em alguém sem mentor, sem auxílio. Mas, para quem trabalha, tem um mentor que sempre lhe acompanha, às vezes esse mentor está aplicando ali o passe junto com a pessoa, às vezes a pessoa está aplicando reiki, vem o mentor e fala, olha, aplica mais aqui, aplica mais ali, pede para a pessoa respirar mais, pede para a pessoa entoar tal mantra, então pode ser mediúnico ou não. Só que quando a gente começa a trabalhar com energia, geralmente a gente acaba atraindo sim, ou algum mentor que está associado a gente, ou às vezes um mentor da própria pessoa, a gente está aplicando ali energia na pessoa, o mentor dela às vezes acaba se aproximando, acaba intuindo a gente, porque às vezes ele conhece ela, sabe onde mais que ela está precisando de energia, sabe onde mais que qual canal tensiona mais ela. Então a gente sempre acaba ali tendo algum auxílio, a gente nunca tá 100% sozinho. Os nossos corpos interferem na nossa saúde como um todo. Quando a gente fala de corpo, a gente está falando de veículo. Helena Blavatsky, ela falava desses veículos de consciência. Então, os nossos pensamentos, eles influenciam os nossos sentimentos. Quando a gente lembra de algo, pensa em algo, às vezes vem um sentimento ruim. A gente lembra de alguém e vem toda aquela sensação ruim. A gente pode começar a passar mal porque lembrou daquela pessoa. Então, isso a gente pode explicar dentro da energia, mas a gente pode explicar isso dentro da psicologia. A gente pode explicar isso a partir da teoria do inconsciente. A gente pode explicar de diversas formas, mas o fato é que várias filosofias, várias ciências falam de que um corpo interfere no outro. Dentro da Ayurveda, por exemplo, tudo que a gente come acaba interferindo na nossa mente, por causa de que cada alimento tem os seus doshas e carregam os seus gunas. Então, olha como isso é simples dentro do nosso dia a dia. A gente toma um café, dentro da Ayurveda. O café, ele é rajas, ou seja, ele traz muita agitação, ele traz movimento, ele traz energia masculina. Quando a gente toma um café, a gente não tem a cafeína, isso não acontece. Então, tudo que a gente faz está conectado e conecta corpo com energia, corpo com mente, mente com emocional. Então, por isso que é importante a gente sempre pensar. Por exemplo, eu posso querer ser uma pessoa mais justa e qualquer trabalho que eu for fazer pode me ajudar a ser mais justo ou não. Basta eu sempre me lembrar, me colocar no meu eixo. Então, uma coisa interfere a outra coisa.
sempre, tá? O Reiki, por último, é um sistema tradicional que atualmente adapta ao moderno na medida do possível. Então, quando a gente vai falar de Reiki, pelo menos quando eu vou falar de Reiki, eu sempre tento adaptar ao contexto que a gente está. Nós estamos no Ocidente, nós estamos em uma era muito voltada à tecnologia, então nós precisamos nos adaptar. Então, muitos conceitos japoneses, muitos conceitos de energia, eu sempre tento adaptar para o presente, para a gente perceber, por exemplo, quando a gente fala de energia, para você não só escutar de uma forma passiva e acreditar, às vezes o que eu vou falar? Ah, dá uma pesquisada também dentro da psicologia, dá uma pesquisada aqui, dá uma pesquisada ali, percebe em você para ver se isso faz sentido em você, porque a gente sempre precisa olhar para as coisas de outros ângulos, de outras formas, para a gente não ficar unilateral. Então, se isso faz sentido para você, você acaba se conectando aqui também com a minha forma de agir, de estudar e de transmitir os meus conhecimentos. Então, essa foi a nossa introdução a manejos de energia, a manejos de Reiki também, certo? Abraço. Agora eu vou estar trazendo algumas turmas e alguns cursos de Reiki com valores mais acessíveis. O valor antigamente era 1 e hoje esse valor ele vai estar sendo diminuído. Então, se você quer ou se você trabalha em algum lugar que não ganha muito dinheiro, se você gostaria de participar desse projeto, pode falar comigo também. E nós vamos seguir aí no nosso, seja curso de Reiki, nos nossos estudos. Eu sigo aqui, você segue aí. E qualquer coisa pode sempre falar comigo, ou dúvidas, ou então me trazer alguns conceitos também que vão me ajudar. Abraço e até mais!